Imagina só, um império de 4 bilhões de reais, mansões de cinema, carrões de tirar o fôlego e helicópteros que cortavam o céu como foguetes. Tudo isso era de Ayrton Senna, o maior ídolo das pistas que o Brasil já teve. Mas o mais impressionante é que nada disso se perdeu. Esses luxos continuam por aí, guardados como se o tempo tivesse parado no dia em que Senna partiu. Não é abandono, é quase um santuário que ainda carrega o nome e a força de quem foi dono de tudo isso. Hoje, a gente vai abrir as portas desses lugares. Vou te mostrar cada detalhe, cada canto e cada história que ficou guardada atrás de muros altos e janelas fechadas, porque o luxo pode até perder o brilho quando não tem dono, mas quando ele vem de uma lenda como Senna, nada desaparece de verdade. Só fica esperando alguém ter coragem de olhar de novo. Você vai ver de perto as mansões onde ele descansava depois das corridas, os carros que faziam o coração dele bater mais forte fora das pistas e até as máquinas voadoras que ele pilotava quando queria escapar de tudo. E no meio de tanto luxo, um legado que ainda pulsa em cada lembrança. Se ajeita aí, porque agora começa a nossa viagem pelos segredos e pelas relíquias que Senna deixou. E acredite, vai valer cada segundo. Mas antes de abrir as portas desses paraísos, eu vou te contar como nasceu esse império que parece não ter fim. É hora de descobrir o que realmente ficou para trás e o que ninguém ousa esquecer. A fortuna de Ayrton Senna era coisa de outro mundo. Estimada em mais de 4 bilhões de reais, ela não parou de crescer, nem depois que ele se foi. Metade desse valor ficou com o Instituto Ayrton Senna, uma organização que continua levando esperança e oportunidades para milhares de crianças e jovens pelo Brasil. A outra metade foi dividida entre a família, com o sobrinho Bruno Senna, herdando parte desse legado que vai muito além do dinheiro. Senna sempre foi um homem de extremos. Na pista, um gênio que desafiava a morte a cada curva. Fora dela, um cara que sabia curtir os prazeres da vida. Não economizava quando se tratava de conforto, velocidade e luxo. E tudo o que ele conquistou virou lenda. Dos carros mais potentes às mansões que pareciam saídas de um conto de fadas. Só que, enquanto a grana do Instituto continua fazendo história, os bens que ele juntou estão aí, meio esquecidos, mas nunca perdidos. São lembranças de uma vida intensa e cheia de conquistas. Cada canto, cada detalhe, conta um pedaço dessa trajetória que parece não ter fim. Agora que você já entendeu o tamanho desse império, é hora de conhecer o primeiro lugar onde Senna deixava o barulho das pistas para trás e curtia a vida do jeito que só ele sabia fazer. A fazenda, que virou refúgio e símbolo de tudo que ele amava. A vida de Ayrton Senna era feita de extremos. Dentro das pistas, ele era pura velocidade. Fora delas, buscava a tranquilidade de um lugar que fosse só dele. E esse lugar existia. A Fazenda Dois Lagos, no interior de São Paulo. Era ali, em Tatuí, que Senna recarregava as energias e se esquecia do mundo. A fazenda tinha cerca de 60 alqueires de puro verde, uma pista de kart particular para matar a saudade da adrenalina, 2 lagos enormes onde ele brincava com aeromodelos e curtia o barulho da água. Na beira de um dos lagos, uma casa simples, mas cheia de significado, guardava miniaturas, brinquedos e memórias do campeão. Senna era assim. No asfalto, um guerreiro. Na fazenda, só um cara apaixonado pelo que tinha conquistado. Essa fazenda não era só luxo, era um pedaço do coração dele, um lugar onde podia ser só Ayrton, sem plateias ou flashes. Mesmo depois de tanto tempo, a casa principal continua lá, intacta, como se o tempo tivesse parado para respeitar quem Senna foi. Hoje, a Fazenda Dois Lagos continua sendo guardiã das memórias dele. Um lugar que não foi esquecido, só ficou ali parado no tempo,
esperando alguém com coragem para sentir a energia que Senna deixou em cada canto. E isso é só o começo dessa viagem. Agora vamos para um outro luxo, que Senna chamou de casa, a mansão que ele tinha em Portugal. Um verdadeiro castelo de sonhos e histórias. Se a fazenda era o refúgio simples de Senna, a mansão em Portugal era o oposto. Um palácio à beira-mar, cheio de luxo e conforto. Localizada no condomínio Quinta do Lago, no Algarve, a casa tinha 6 suítes, 7 banheiros e um terreno de mais de 10.000 metros quadrados, campo de golfe, quadra de tênis, piscina aquecida e jardins que pareciam saídos de um filme. Senna podia ter tudo ali, e ele teve. Era nesse paraíso europeu que Senna descansava dos treinos e das corridas, curtindo o sol e o mar de Portugal. Mas quando ele morreu, a mansão virou um fantasma de luxo. Ficou à venda por anos e ninguém parecia querer assumir aquele castelo que um dia pertenceu ao maior piloto do Brasil. Em 2015, finalmente a casa ganhou um novo dono. Mas até hoje, ela carrega o nome de Senna como uma marca que não se apaga. Cada cômodo, cada detalhe lembra o homem que soube, como poucos, viver o luxo e que mesmo depois de partir, deixou um pedaço de si em cada lugar que chamou de lar. Agora que a gente já abriu as portas dessa mansão digna de realeza, tá na hora de voltar para o Brasil e descobrir outro paraíso particular que Senna guardava só para ele, a casa de praia em Angra dos Reis, onde o mito deixava o barulho do mundo lá fora e encontrava paz à beira do mar. Vamos juntos! Em meio ao verde da Mata Atlântica e com vista privilegiada para o mar, a casa de praia em Angra dos Reis era um dos lugares preferidos de Ayrton Senna. Comprada no auge da carreira, essa casa tinha tudo para ser o cenário perfeito de descanso: silêncio, natureza e o barulho do mar. Lá Senna não era o astro das pistas, mas apenas um homem que amava o som das ondas e o calor do sol. O lugar era simples e ao mesmo tempo grandioso, com espaços amplos, varandas abertas e um clima de paz que só Angra sabe oferecer. Ele levava para lá seus objetos preferidos, como o violão que gostava de tocar e as fotos que contavam sua história. Depois da morte de Senna, a casa foi preservada pela família como um relicário de lembranças. Cada cômodo carrega um pedaço da história do piloto. E quem entra ali sente que o tempo não passou. É como se o espírito dele ainda estivesse vivo em cada detalhe, como um guardião silencioso de tudo o que ele amou. Mas essa é só mais uma parte do legado que Senna deixou. Agora, a gente vai para um pedaço do mundo, que ele chamava de lar de luxo, e onde a vista para o mar era só o começo. Bora seguir viagem e descobrir o apartamento que ele tinha em Mônaco. Um endereço digno de um rei. No coração de Mônaco, Ayrton Senna tinha um endereço que era sinônimo de sofisticação e poder. Um apartamento no edifício Houston Palace, debruçado sobre o porto, onde o luxo e a vista de cinema se encontravam. Era o lugar perfeito para um campeão que sabia como poucos curtir cada detalhe da vida. Lá, o piso de mármore branco refletia o sol do Mediterrâneo, enquanto as janelas gigantescas deixavam entrar a brisa fresca do mar. Era um espaço que misturava elegância e conforto, onde Senna encontrava a paz que a Fórmula 1 muitas vezes não permitia. Mesmo em Mônaco, com todo badalação e correria, o apartamento dele era um pedaço de silêncio e contemplação. Cada cômodo tinha a marca do estilo dele, discreto, mas imponente. Um lugar que mostrava que Senna sabia viver com classe, mas sem exageros. Do alto daquele prédio, ele via o mar e, quem sabe, sonhava com a próxima corrida, porque para ele, a vida era sempre uma pista, mas ali, o ritmo era outro, mais calmo, mais dele. Hoje, o apartamento em Mônaco segue como um pedaço da história de Ayrton Senna que poucos conhecem.
Um cantinho de luxo que ainda guarda o silêncio de quem passou por lá e deixou sua marca. Mas se o apartamento era um espaço de contemplação, tinha outra paixão que Senna nunca deixou de lado: os carros e motos que faziam o coração dele bater forte, mesmo fora das pistas. Bora descobrir esses brinquedos de luxo? A paixão de Ayrton Senna por velocidade não parava nas pistas. Fora delas, ele colecionava máquinas de dar inveja a qualquer apaixonado por motores, carros e motos que não eram só meios de transporte, eram símbolos de um homem que sabia como poucos viver intensamente. Na garagem dele, Ford Escort e o ZR3 se destacava. Ele teve 3 modelos diferentes desse clássico, um prata, um preto e um conversível vermelho, cada um com seu charme. E quem diria que o campeão das pistas também se divertia com esses carrinhos populares, mas cheios de estilo? Mas a coleção não parava por aí. O Honda NSX vermelho, que Senna ajudou a desenvolver, era a joia da coroa. Um cupê de arrancar suspiros que hoje vale milhões. O Porsche 911 amarelo, guardado em Portugal, também mostrava que Senna tinha bom gosto até quando não estava de capacete. E não eram só os carros que faziam o coração dele bater forte. As motos faziam parte desse amor pela velocidade. Senna pilotava desde scooters Vespa, que ele ganhou aos montes por ser o pole position, até motos potentes, como a Ducati Monster 900, que ele desfilava pelas ruas de Mônaco. Sem falar na lendária Ducati 851, que ele dizia ser a preferida. Era como se cada moto fosse um pedaço da alma dele. Esses brinquedos de luxo não foram esquecidos. Alguns ainda estão guardados pela família, como relíquias de um homem que nunca parou de buscar o limite. Outros ganharam novos donos, mas sempre com a marca de Senna cravada na história. Agora que a gente já acelerou com esses brinquedos, é hora de levantar voo e ver que Senna também gostava de dominar os céus. Bora conhecer? Ayrton Senna não se contentava só em correr no asfalto. Ele também queria voar, e voava literalmente. Senna era piloto de helicóptero e fazia questão de comandar suas próprias aeronaves sempre que podia. Era mais um jeito de viver a liberdade que tanto buscava. Ele tinha vários helicópteros modelo Esquilo, fabricados pela Elibras no Brasil. Um deles, o PT-AGUIO, foi usado pelo próprio Senna até o último voo que fez, partindo da fazenda Dois Lagos para o Campo de Marte, em São Paulo. Essas máquinas não eram apenas transporte, eram parte do estilo de vida de quem não aceitava limites. Além dos helicópteros, Senna também tinha um jato executivo Hawker 800, comprado em 1990, um avião que cortava o céu com a mesma classe e velocidade que ele mostrava nas pistas. Era a ferramenta perfeita para cruzar continentes sem perder tempo, sempre com conforto e segurança. Hoje, parte dessas aeronaves ainda existe, guardadas ou adaptadas para outras funções. Outras já se foram, como lembranças de um homem que sempre quis chegar mais alto. Cada hélice, cada turbina conta um pedaço da história de um cara que não queria ficar preso no chão. Mas Senna não parou por aí. Mesmo depois de partir, o nome dele continuou sendo celebrado, não só em pistas e pistas de corrida, mas também em edições especiais que levam o mito ainda mais longe. E é isso que a gente vai ver agora. Bora! A morte de Senna não foi o fim do mito. Pelo contrário, ela foi o começo de um legado que continua vivo até hoje em cada homenagem, cada tributo que leva o nome dele. As marcas de luxo não esqueceram o homem que transformou cada corrida em espetáculo. A McLaren, por exemplo, criou o hipercarro Senna, um monstro de pista, feito para honrar o espírito de velocidade e perfeição que ele carregava. É mais do que um carro, é uma lembrança de quem Senna foi,
de tudo o que ele representou para o mundo. A Ducati também entrou nessa homenagem. Lançou edições limitadas como a Panigale 1199 Senna e a Monster 937 Senna, todas com as cores que lembram o capacete do campeão. São máquinas que carregam no ronco do motor a história de um piloto que nunca aceitou nada menos que a vitória. Até no pulso, Senna continua presente. A Tag Heuer lançou modelos de relógio que levam seu nome, eternizando a precisão e a elegância que ele sempre mostrou, dentro e fora das pistas. Essas homenagens provam que, mesmo sem estar aqui, Senna ainda faz parte da vida de quem ama a velocidade. Nada foi esquecido. Tudo foi transformado em lembrança viva e em inspiração para quem nunca quer parar. Mas se o nome dele nunca sai da cabeça de quem ama automobilismo, os luxos que Senna deixou também continuam despertando curiosidade. E para fechar essa viagem, vamos relembrar o que esses pedaços de luxo contam sobre o homem que nunca parou de correr. Vamos lá. A gente viu tudo. Mansões que continuam de pé, como guardiãs de memórias, carros que foram muito mais que máquinas, helicópteros que ainda carregam a liberdade de quem não aceitava limites. Cada pedaço desses luxos conta uma história que vai muito além de cifras e imóveis. Conta quem Ayrton Senna realmente foi. Nada disso foi perdido. As casas continuam lá, os brinquedos também, só ficaram guardados, esperando que alguém tenha coragem de olhar para eles de novo. E cada um desses lugares, cada detalhe desses bens, mostra que o mito de Senna não precisa de vida para brilhar. Ele já virou parte da história, parte de cada curva, cada pista, cada suspiro de quem ama a velocidade. Agora eu quero saber de você. Se tivesse a chance, moraria em uma dessas mansões esquecidas? Ou será que luxo sem dono perde a alma? Deixa aqui nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente nunca esquece das lendas. Até o próximo capítulo dessa viagem, que eu prometo vai te surpreender ainda mais.